Boa noite, pessoal. Estamos dando início aí a mais um web meeting da SBAL. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre governança corporativa, né? Acredito que a oftalmologia, por si só, já é uma especialidade ímpar no que se tange a gerações que seguem os mesmos caminhos, né? Então, eu mesmo sou exemplo disso. Nós estamos aqui em Recife na terceira geração e hoje nós vamos ter aqui a oportunidade de Cedrais, que é um amigo e trabalha aqui há já vários anos na Deloitte e tem muita experiência com essa parte de governança corporativa, que é algo que todas essas clínicas familiares vão ter que, em algum momento, almejar para poder crescer. E aí, Cedrais, a casa é sua, temos aí meia hora para a gente discutir aí sobre esse assunto, que a gente já conversou um pouquinho, mas que é importante que todo mundo tome conhecimento. Obrigado aí por aceitar o convite e por estar participando aqui com a gente. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, podem contar com o apoio sempre. O Bernardo é um parceiro de longa data, assim como todos que fazem o ROP, espero poder ajudar. Vou tentar falar em 15, 20 minutos, abrir espaço depois para alguma dúvida, algum comentário, assim como o material que eu vou apresentar também vou enviar para que seja disponibilizado aos membros da SBAL. Vou projetar uma tela agora, vou sair de cena, projetar uma tela para vocês acompanharem aí o que eu vou falar. E no final eu abro para algumas dúvidas ou comentários, tá? Bom, vocês conseguem ver bem? Conseguem me ouvir bem? Tranquilo, perfeito. Ok, ótimo. A ideia é falar um pouco sobre alguns conceitos de governança corporativa, especialmente para empresas familiares, que é o universo que, imagino, abraça a boa parte das organizações que vocês conduzem, né? A gente tem um universo de empreendimentos, de organizações, empresas voltadas para a área de saúde, ainda muito fortemente controladas por famílias, né? E o assunto é importante de ser discutido, independente do estágio que o negócio se encontra. Algumas famílias empresárias mais novas, até empreendedores que estão começando a abrir o seu negócio, questionam muito por que falar desse assunto, já que as gerações futuras talvez ainda nem tenham começado a trabalhar. Mas eu diria que o exercício de perpetuidade deve ser discutido desde o primeiro dia que se abre uma empresa. Eu não sei quanto a vocês que estão participando, mas eu imagino que uma parte deve ter o seu próprio negócio, e falar em governança significa falar na perpetuidade desse negócio, né? Falar da essência. Todo negócio é feito para durar e feito para durar por gerações, né? Ou ainda, eventualmente, até cumprir o seu propósito num prazo determinado, mas sempre pensando na sua longevidade. Então, o objetivo é passar sobre alguns conceitos, falar sobre o que o mercado vem fazendo e abrir para dúvidas, né? Em linhas gerais, quando a gente fala em governança corporativa, nós falamos sobre um modelo que abrange nada menos do que 70% das empresas do mundo. Não sei se todos sabem, mas na América Latina, 60% do PIB é formado por empresas familiares. Na Espanha, alguns países da Europa, 65% do PIB, ou 70% do PIB, é formado por empresas familiares. Empresas gigantes como Samsung, Hyundai, LG, Walmart, L'Oréal, Carrefour, Ford, são empresas familiares. E aí a pergunta natural que vem à cabeça de qualquer um é: mas o que tem o Walmart a ver com o meu negócio? O Walmart é um gigante que fatura 300 bilhões de dólares. Como é que pode algum conceito praticado pelo seu Samuel Walton, né, o fundador do Walmart, como é que pode ser aplicado para a minha clínica, para o meu hospital, que está situado aqui na América Latina, que eventualmente pode estar na primeira geração? Posso afirmar para vocês que muita coisa, muita lição do seu Sam Walton, muita lição dos fundadores do Carrefour, fundadores da L'Oréal, da Michelin, da Hyundai, Samsung, empresas centenárias, muitas lições deles servem para vocês que estão ou dando continuidade no negócio de família ou iniciando o seu negócio na primeira geração. Eu trabalho numa empresa, a Deloitte, empresa de consultoria,
que tem nada menos que 174 anos de existência, né? Quase 2 séculos de existência, em um modelo de governança que permite não passar de geração em geração, porque a Deloitte não é empresa familiar mais, né? Há mais de 100 anos, ela já não é mais controlada por uma família. Mas é uma empresa que tem uma governança que trata seus quase 105 sócios no Brasil de uma forma que, por que não? Os membros de uma família poderiam tratar as suas empresas familiares para que elas durassem, como a Deloitte, mais de 100 anos. Então, na essência, o que a gente percebe é que a empresa familiar tem como propósito, ela só consegue se sustentar se ela consegue permear no negócio os valores cultivados pela família. Qualquer empreendedor, quando monta o seu negócio, ele monta pensando em algo, obviamente pensando no lucro, mas tem algo a mais, além do lucro, que diferencia e permite que a empresa se perpetue, né? A gente vê em qualquer segmento de saúde, segmento de provedores de serviços de saúde, o diferencial vai estar exatamente nos valores que o empreendedor coloca no negócio. E esses valores devem ser cultivados pela família empresária como se fossem o segredo do sucesso para a empresa continuar. Hoje, infelizmente, o modelo econômico no Brasil não funcionou, mas quando você entra numa loja do Walmart, você entrando na loja no mundo inteiro percebe na essência aquilo que o seu Sam Walton desenvolveu quando abriu a primeira loja. Save money and live better. Ou seja, economizar, ter eficiência para poder salvar o seu dinheiro para usar no que é mais importante. Baixo custo, né? Então, as palavras do fundador continuam até hoje no Walmart. O que está acontecendo no Brasil é um caso à parte, aliás, o Brasil é um caso à parte, né? Mas o mesmo conceito, por exemplo, que você vê naquela loja, aquela fabricante de artigos de luxo, né, que o seu fundador colocou que em nenhum momento ele queria ver suas gravatas sendo vendidas numa loja da H&M ou na CIA, que é a essência do fundador. Os nossos produtos são diferenciados, não vão ser vendidos no varejo de massa. E até hoje a empresa continua crescendo, preservando aquele que era um valor fundamental que o seu fundador estabeleceu. Só que aí vem o outro lado da moeda. Como garantir que esses valores que o fundador tenta colocar na empresa também permeiem a família? Aí já é um assunto um pouco mais delicado, mais difícil. Como é que eu consigo estabelecer uma conexão entre os valores que são pregados na empresa para que os membros da família também possam seguir? Será que a família do seu Samuel Walton, lá do Walmart, conseguiu implantar um modelo de austeridade, ter uma vida, digamos assim, espartana, para que a família pudesse dar o exemplo do que ele quer para o negócio? Não é muito fácil. Mas o que acontece com as famílias de sucesso é exatamente isso. Eu vejo que tem pessoas aí de diversos estados do país, e em qualquer um deles vocês vão ver famílias de sucesso, quer seja no segmento de saúde ou em qualquer outro segmento. Posso garantir para vocês que as famílias que têm sucesso nos negócios são aquelas que conseguem ter os valores cultivados não só no negócio, mas também no ambiente familiar. Que a família agrega e conseguiu internalizar aqueles valores para o seu próprio estilo de vida, né? E aí vem uma estatística cruel, que o Bernardo falou que não queria ouvir, mas eu preciso falar para sensibilizar. 95% das famílias não sobrevivem à terceira geração. É um número assustador. Imaginem vocês que estão montando o negócio, e acredito que vocês estão montando algo para durar. E imagine que ele tem 95% de chance de não sobreviver aos seus filhos, quando eles passarem o bastão para os seus netos, se vocês não tomarem algumas precauções. Não tenho a receita do bolo, não tenho os 6 números da Mega Sena, mas tenho aqui alguns exemplos do que essas empresas familiares de sucesso tomaram para conseguir perpetuar por 5, 6, 7, 8 gerações. Então, são alguns números aí que assustam um pouco, mas são a realidade nua e crua, e os pontos a serem destacados a partir de agora são exatamente para vocês possam ir pensando no assunto. Talvez alguns achem que é muito cedo para falar nisso, ou talvez muito pequeno, mas eu diria que não há nenhuma empresa de controle familiar que não deva se preocupar com esses assuntos que eu vou colocar a partir do próximo slide.
Esperar até o momento que a família cresça, esperar até o momento que chegue algum investidor para fazer uma oferta para comprar o seu negócio, não é a decisão mais inteligente. As precauções que eu estou falando não só podem preveni-lo das dores do crescimento em relação à família, mas também ajudá-lo, caso o caminho em algum momento seja um desinvestimento, uma venda ou a entrada de um sócio. Os conceitos que eu vou colocar servem para lidar com um sócio da família ou para um sócio que não é da família. Então, se vocês têm sócios e se vocês pensam em ter um dia, os conceitos também podem ser aplicados, porque é como se eu estivesse tratando de maneira profissional as relações dentro do negócio entre membros da família. E tratando como família o relacionamento familiar para que ele não atrapalhe o negócio. Né? Entrando numa visão um pouco mais técnica, o conceito de governança corporativa envolve um modelo baseado em 4 grandes pilares. Essa é a literatura tradicional sobre governança. Em linhas gerais, para a gente afirmar que uma organização possui governança, ela tem que ter equidade, tratar todos os acionistas e partes interessadas da mesma forma. Eu não vou dar privilégios a nenhum acionista em detrimento do outro. Transparência, ter clareza nas comunicações, não ter letras miúdas quando se trata em relacionamento entre sócios. Prestação de contas é ter confiança nos números, é conseguir enxergar o negócio e pilotar ele com o vidro limpo, né? Nada pior do que pilotar o negócio com o vidro embaçado, onde você não consegue enxergar um palmo além da sua frente. E responsabilidade corporativa, um termo que a gente tem visto nas últimas décadas cada vez mais forte, independente do porte, do tipo de empresa. O mercado não perdoa empresas que não tenham responsabilidade sócio e ambiental. Então, esse conceito de governança é aplicável à Ambev, uma empresa que praticamente não tem um dono mais, a empresa de capital aberto que tem controladores, mas que tem um porte muito maior, até a uma clínica de médio porte que está começando a crescer, está procurando um sócio ou está preparando a transição dentro da família. Então, são 4 conceitos de governança aplicáveis a qualquer negócio. Quando a gente olha para a governança em empresas familiares, aí o negócio muda um pouco. Esse é o modelo de 3 círculos, criado por um professor de Harvard chamado John Davis, que é o que o mercado mais usa e eu particularmente acho bem interessante. O modelo de 3 círculos sugere que para uma empresa familiar ter harmonia na sua gestão, é preciso unir 3 grandes esferas e 3 grandes assuntos que precisam estar muito claros entre todos. O primeiro está na gestão, que é o círculo de baixo esquerdo, são os instrumentos tradicionais para gerir o negócio, os instrumentos tradicionais para prestar contas para todos os sócios e garantir a sustentabilidade financeira do negócio. Aí está o principal, digamos assim, do ponto de vista operacional. O primeiro círculo é gestão. O segundo ciclo é propriedade, né? Então, o primeiro ciclo pode quebrar uma empresa? Pode. Muita empresa quebra por falta de lucro, quebra por falta de caixa, quebra por estratégias mal desenhadas e gestão inadequada. Mas eu posso dizer para vocês que daqueles 95% das empresas que quebraram, não foi exatamente por problema de caixa ou problema de gestão. Aqui, daqueles 95%, uma parte significativa fecharam as portas pelos outros 2 círculos. Por problemas de propriedade, isso aí que significa dizer o seguinte, conflito entre os sócios, interesses divergentes, problemas judiciais por disputa de poder, por disputa de participação societária, e aí o círculo de baixo, do lado direito, de propriedade, é um assunto importante a ser tratado, né, como fazer a correta distribuição e administração das cotas, e o círculo mais importante, que não, por acaso, está em cima, é o círculo de família. Como conciliar os interesses da família com os interesses da empresa. Como fazer a perfeita harmonia entre, por exemplo, membros da família que são acionistas e não trabalham, e membros da família que são diretores e trabalham no negócio. Eu diria para vocês que daqueles 95%, uma parte significativa, a maior parte, fechou as portas por causa do círculo de cima, pela impossibilidade de conciliar os interesses e administrar a família de maneira que ela não atrapalhasse no negócio e na gestão.
Então, esse modelo, ele chama atenção porque é algo importante a ser vivido no dia a dia de uma empresa familiar. Considerar os 3 círculos como algo fundamental para o sucesso do negócio. Essa é uma outra forma de ver o modelo de 3 círculos, né? É perceber que uma empresa ela deve desenvolver mecanismos que possam facilitar a harmonia no eixo da família, desde o momento que você tem uma jovem família empresária começando a se reunir para montar o seu negócio, ou através de um patriarca, um empreendedor que começa um negócio sozinho, até o momento em que ele começa a ter a entrada na empresa de pessoas, ou porque ele precisa, ou porque pessoas que ele confia, pessoas da família começam a ingressar e começam a fazer o trabalho em conjunto. Aí entram os conflitos, aí entram algumas regrinhas básicas que eu quero explicar para vocês um pouco mais para frente, para evitar esses conflitos na empresa familiar. Até o momento que o empreendedor, né, o patriarca, o fundador, começa a planejar a sua passagem de bastão para as próximas gerações. Esse é o eixo da família, é o eixo que requer uma série de salvaguardas do tipo: será que eu estou promovendo a entrada na empresa de pessoas que têm a competência para trabalhar aqui, ou apenas estou ajudando algum membro da família a arranjar emprego? Ou estou forçando a barra em um sucessor, em um herdeiro, na verdade, que eu quero que seja um sucessor, mas que, na verdade, não tem o potencial, nem tem a vocação para aquilo que eu estou colocando ele para fazer na empresa. Então, esse eixo horizontal da família é, eu diria, o mais complexo de todos, porque é onde não tem receita de bolo. Cada família tem sua vocação e sua dinâmica particular. O eixo da propriedade, aí a complexidade aumenta na medida que a família cresce, né? É um momento de discussão muito forte quando o proprietário controlador passa a ter uma passagem de bastão para uma sociedade de irmãos, e muito mais crítico quando eu tenho um consórcio de primos, que é no caso da terceira geração. Às vezes, envolvendo pessoas que são de famílias diferentes e que têm que conviver no mesmo negócio. Então, no eixo da propriedade, é um eixo que requer algumas salvaguardas, como, por exemplo, um acordo de acionistas muito bem escrito, com regras claras para o processo de sucessão, regras claras para negociações de cotas entre os membros acionistas, poder de voto, alçadas de aprovação, de que forma os sócios se relacionam na gestão, enfim, aspectos associados a conflito de interesse, transações com outras empresas do grupo, empresas de acionistas. Tem uma série de aspectos aí no eixo da propriedade a serem salvaguardados para garantir a perpetuidade da empresa. E no eixo da gestão é o desafio diário que vocês devem encarar para evitar as dores do crescimento. Como expandir a operação sem perder a qualidade, sem deixar de ter o olhar técnico, que é o que vocês todos mais têm. Eu entendo que estou falando com profissionais da medicina que foram forçados a ser empresários e que em algum momento se veem na dificuldade de sustentar o crescimento por falta de gestão, quer seja porque não conseguiram profissionalizar e trazer profissionais de referência, ou porque não querem dedicar o seu tempo técnico para atividade de gestão. Esse é um desafio do crescimento, está nesse eixo vertical, o eixo da gestão. Esse é um modelo para cada caixinha dessa. Não há uma receita de bolo, mas há uma sugestão de práticas a serem endereçadas que podem ajudar consideravelmente a minimizar esses riscos, né, nos 3 elos do modelo de 3 ciclos. Em linhas gerais, o crescimento pode dificultar, quando eu falo que são 3 fases e que cada uma das fases requer desafios diferentes, né? Não é porque você hoje é o fundador e é o único membro acionista que trabalha na empresa que os desafios não existem. Na verdade, a preparação do sucessor é algo importante desde o primeiro dia de fundação da empresa, né? O estágio dos fundadores é onde as empresas passam por sua prova de fogo, mas é o momento de planejar o futuro e olhar para frente para imaginar, até mesmo para que você possa evitar o ingresso de pessoas da família, aquele primo, aquele cunhado, aquela indicação que é feita que você fica com dificuldade de dizer não. Esse é o momento de você estabelecer regras que vão blindar até o relacionamento. Eu já vivenciei vários casos de conflito familiar, porque a esposa do acionista quis indicar um primo, um amigo, um parente para trabalhar, e essa pessoa não tinha capacitação suficiente, né? Era o famoso quem indicou.
E se você tem regras claras no negócio, uma política expressa, o combinado não é caro. E tendo essa política, acaba blindando o relacionamento para você dizer um não suportado por algo que tecnicamente é aceitável, que é, eu não contrato ninguém que não tenha capacitação, independente de ser parente ou não. Ou simplesmente fazer como algumas empresas que vetam de maneira sem exceção, que é vetar terminantemente parentes serem contratados, membros da família trabalharem no negócio. São decisões radicais, particularmente não concordo, mas algumas empresas familiares adotam essa prática de ruptura, de não contratar ninguém da família para trabalhar na gestão. Família deve ser acionista, trabalha no máximo no conselho de administração ou, eventualmente, numa posição que não venha tomar decisões do negócio. É algo bastante radical, mas acontece, e acontece muito em várias empresas. Na parceria entre irmãos, é uma sociedade mais simples de administrar, mas ainda assim já torna algo um pouco mais complexo, porque são interesses diversos, e numa confederação de primos, aí sim você tem um problema mais sério, algo mais difícil de se administrar. O segredo é seguir algumas linhas. A primeira delas é: herdeiro não é sucessor. Ou seja, se eu tenho um filho, esse filho naturalmente será o meu herdeiro, isso não significa dizer que ele vai ser o meu sucessor, porque a vocação dele, o perfil dele pode não ser exatamente aquilo que eu segui ou que eu gostaria que ele seguisse. Então, o primeiro passo para um processo de harmonia e governança familiar adequado é identificar o perfil e a vocação dos membros da família. Nem todo mundo tem a mesma vocação. O segundo é desenvolver um plano de formação. Será que os membros da família sabem o que querem? Será que eles precisam de ajuda para desenvolver o seu lado profissional, desenvolver os seus planos de carreira? Então, empresas que possuem uma estrutura familiar um pouco mais robusta têm escritórios de família que ajudam a desenvolver planos de formação para que os membros da família não se sintam obrigados a entrar no negócio só para ter uma ocupação. Estruturas de gestão e temas da família também é outro assunto extremamente importante. O que mais se vê numa empresa que está sendo constituída, empresa nova, é a mistura das finanças da família com as finanças da empresa. É aquele boleto do plano de saúde da família, do acionista, que vai e paga pelo caixa da empresa. É o carro que a família usa, que sem nenhum planejamento tributário, foi comprado pela empresa, ou as despesas pessoais da família sendo pagas pela empresa. Então, ter um modelo que você possa separar finanças e tratar dos assuntos da família num ambiente à parte é algo extremamente recomendável, independente do tamanho da sua empresa. Separe as coisas. A empresa tem o seu caixa, tem a sua dinâmica, e a sua família deve ter um caixa e uma dinâmica separados. Claro que a empresa vai dar o tom para que a qualidade de vida da família não saia daquilo que a empresa pode pagar, se ela for sua única fonte de renda, mas é preciso separar as coisas. E, por fim, atuar preventivamente nos focos de conflito. Uma vez que você mapeou vocação e perfil dos membros da família, fica mais fácil saber o que cada um quer e evitar os conflitos que são naturais quando todo mundo entra no negócio. Eu tenho um cliente que está na 5ª geração e que decidiu agora que todos os seus, são mais ou menos 12 primos, todos vão trabalhar no negócio. É uma decisão arriscada, porque até então ninguém trabalhava. Mas para que isso acontecesse, foi feito todo um plano para avaliar a vocação de cada um, estabelecer claramente o papel deles e preventivamente identificar os possíveis focos de conflito que eles poderiam ter. Porque todos são sócios, imagine você ter empresa com 12 sócios trabalhando na operação. É conflito na certa se você não tem um modelo muito bem desenhado. Né? Na prática, do ponto de vista de mecanismos, a Deloitte estabeleceu um modelo de governança familiar com 9 pilares. 9 pilares que são aplicáveis a praticamente qualquer tipo de empresa familiar, para que você possa seguir uma jornada de implantação de governança e ter uma visibilidade mínima, né, daquilo que é preciso implantar para que você tenha a governança implantada. O primeiro pilar são diretrizes estratégicas. Né? Onde é que eu quero estar no horizonte de médio prazo? Que seja 5, 6, 7 anos. Qual é a visão, né? Qual é a declaração de missão e aonde eu quero estar no horizonte? Quais são as minhas aspirações e o propósito da empresa para um horizonte de médio prazo? O primeiro pilar é ter diretrizes estratégicas muito claras para que a família entenda e respeite aquilo que foi desenhado. O segundo pilar é ter estrutura adequada.
ter estrutura, inclusive com alçadas definidas e com regras documentadas num acordo de acionistas, ou acordo de cotistas. Esse acordo de cotistas é como se fosse um anexo ao contrato social. É um documento que vai estabelecer regras, por exemplo, do que fazer quando um sócio quiser comprar a participação do outro sócio, ou quando um sócio quiser vender sua participação. Será que eu posso vender minha participação para um concorrente que queira fazer uma compra e queira entrar no negócio? Então, o acordo de acionistas é um documento extremamente importante para a empresa familiar que define uma série de regras para a melhor vivência entre os membros da família. O plano de negócios é o desdobramento das diretrizes estratégicas, assim como o definir processos e ter gerenciamento de riscos. Supervisão e controle e gestão do conhecimento é algo extremamente importante para que haja a transparência e o conforto dos sócios, assim como medir o desempenho de todos eles. Não é porque eu sou acionista que eu não tenho que entregar um bom desempenho. Eu tenho que sentar em duas cadeiras, uma cadeira como sócio e outra cadeira como executivo que tem que entregar as metas. E o relacionamento com a família, é ter um escritório de família se for necessário, um conselho de família que possa tratar dos assuntos da família fora da empresa, para não misturar problemas familiares com problemas de negócio, assim como ter um plano de formação de sucessores. Esses são os principais pilares, e para fechar, até para fomentar aí o interesse pelo assunto, eu destaquei 5 grandes benefícios de seguir no caminho da governança, né? O primeiro é aumentar o valor. Independente de ser uma empresa privada, uma empresa de dono, uma empresa que vocês estão criando pensando em manter ela para sempre na família, eventualmente, bons negócios podem aparecer. E governança significa aumentar o valor da sua empresa. O segundo é acesso ao capital. Os bancos cada vez mais exigem, muito mais do que um bom balanço, muito mais do que números, capacidade de gestão e salvaguardas em relação a conflitos de família. O terceiro é preparar para a expansão, é evitar as dores do crescimento, como eu falei, assim como contribuir para a perenidade, né? Vocês não estão criando empresas para viverem só por uma geração. Além de fomentar uma disciplina e fomentar aqueles valores que eu comentei que a família Walton, lá do Walmart, preza até hoje e que mantém como valores vivos no negócio e também valores vivos na família empresária. 5 grandes temas aí, 5 grandes benefícios para encerrar, para elevar o assunto e o interesse de vocês por ele. Bom, eu encerro aqui para dar algum tempo para algumas dúvidas ou comentários e fico à disposição dos senhores agora. Obrigado, Cedrais. Realmente foi bem esclarecedor o tema. Acho que é algo que todos nós que trabalhamos numa parte de gestão das empresas vivemos realmente no dia a dia as dificuldades, e quando a gente lida com família é sempre mais complicado. E eu já escutei muito aqui que, na verdade, você nunca contrate alguém que você não possa demitir, né? Acho que esse é um conceito também que se aplica muito a essa parte de contratação de familiares, que realmente tem que ter muito cuidado e que cada vez as novas gerações vão ter que estar mais bem preparadas para tentar assumir o calçado da geração que está saindo, né? Então, isso realmente é uma verdade. A gente vai ter uma série de perguntas aí que vão chegando aí pelo e-mail da SBAL, e aí eu vou te encaminhar e a gente encaminha as respostas às pessoas. A gente já está aqui em cima da hora de começar realmente o evento da Brascas, mas aí agradecer, Cedrais, realmente o tema muito bem explicado e, se Deus quiser, vamos dar seguimento aí à governança corporativa em várias instituições, porque só tem a agregar valor. Às vezes a gente encara que existe um crescimento de custos, mas não, na verdade, o valor do uso do dinheiro mais bem aplicado, realmente do recurso, é uma questão ímpar. Deixa aí para tu fazer algum comentário final e acho que tu podia só tocar rapidamente alguma coisa sobre os conselhos. Como é que você forma, por exemplo, um conselho de acionista numa empresa familiar que não seja realmente tão grande? O conselho tem peça-chave para ajudar na minimização de conflitos, e numa empresa nem tão grande, a ideia é que você possa exercitar tendo pelo menos um representante ou um consultor consultivo, um conselheiro consultivo para ajudar trazendo opiniões de fora da empresa, né? O que mais acontece são empresas familiares que montam conselhos
não deliberativos, porque a deliberação fica a cargo dos sócios, mas sempre convidando, eventualmente, conselheiros independentes, pelo menos uma pessoa que tenha a vivência de mercado, que conheça e tenha experiência no negócio, né, da empresa, para dar aquela visão independente. A estrutura de conselhos tem um slide que eu não apresentei, mas que vou disponibilizar, que fala exatamente sobre a questão dos conselhos, mas é algo é um exercício interessante, muito mais do que uma consultoria, é alguém que vai sentar na cadeira como se fosse dono e pensar como dono, só que sem o poder de deliberar. Eu diria que esse é o primeiro passo. Ok. Obrigado, Cedrais. Boa noite aí. E mais uma vez, a SBAL agradece a tua participação.